Salve, salve pessoal! E aí, tudo certinho com vocês? Saudade de vocês, caras pálidas. Mas infelizmente, né, nós não podemos nesse momento estar presentes. Como vocês devem ter percebido, eu estou dando uma improvisada aqui. Eu queria fazer com vocês uma live hoje, mas não foi possível porque eu precisaria de alguns equipamentos tecnológicos, né? Porque nós entramos no período do Covid-19 e aí eu precisaria de alguns equipamentos, mas nós professores não somos especialistas em lives nem nada disso, então a gente meio que está adaptando as coisas, beleza? Mas eu espero que de alguma forma eu consiga ajudá-los aí, porque eu sei que fica bastante maçante, né? A gente tem os alunos que têm os seus cursinhos e tem os alunos que só estudam na rede, e ficar estudando só lendo, 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 fazendo trabalho é uma coisa bastante chata e que eu não gostaria de fazer, ok? Eu vou passar alguns recadinhos aqui rápido para vocês. O primeiro é óbvio, né? Covid-19, né? O mundo está enfrentando uma pandemia sem precedentes, né? Que a gente não esperava que fosse acontecer, que é o Covid-19, né? Nós fomos colocados às pressas em home office e o país inteiro, né? Aos poucos, né? Nós estamos voltando da quarentena, mas ainda uma espécie de, ainda existem leis que estão regulando a nossa presença dentro de casa para que a gente não espalhe mais ainda, né, essa doença que tem matado milhares e milhares de pessoas por dia. E as nossas aulas, vocês devem ter percebido que as nossas aulas elas foram de modo abrupto, né, interrompidas, e nós fomos do nada, professores e alunos foram jogados dentro da plataforma Google Class, que a meu ver é uma ótima plataforma para se trabalhar, mas tem lá, né, suas dificuldades, porque nós temos um problema tecnológico de que os professores não têm os equipamentos necessários para trabalhar. Às vezes a gente tem que dividir o equipamento que a gente tem porque de repente o irmão, o parente, alguém tem que usar, então tem uma certa dificuldade. Às vezes eu vejo que os alunos não entram muito porque não é uma questão deles, é uma questão de dificuldade que acontece por equipamentos ou por de repente não ter mesmo em casa. Então eu reconheço tudo isso. E o que nos leva aos trabalhos, né, que eu estou passando para vocês, estou passando para os alunos. Eu tenho percebido uma grande dificuldade dos alunos em fazerem e me entregar, e eu atribuo, de certa forma, tanto aos alunos que não querem fazer, quanto àqueles que querem fazer e não podem fazer. Então, eu, de certa forma, tenho que respeitar isso, e eu respeito muito, ok? A avaliação, eu ainda não fiz, por assim dizer, nenhuma avaliação que possa ser, como é que eu posso dizer para vocês, que ela possa ser uma avaliação de fato que vai valer para todos vocês, porque é muito difícil nesse momento, né? Eu precisaria da avaliação de todos vocês, mesmo que o aluno abrisse para fazer, colocar só o nome no trabalho e não me entregasse. Então, assim, eu precisaria desse feedback para eu poder avaliá-los. Mas como não tem, a gente está pensando em estratégias, né? Nós, professores, a direção, a Secretaria de Educação, estão pensando em estratégias para a gente avaliá-los, ok? Mas quanto a isso, fiquem tranquilos. A nossa preocupação nesse momento é mais com a saúde de cada um de vocês e com a nossa saúde, do que propriamente a gente sair por aí tacando trabalho e avaliando todos vocês, ok? Eu dei uma improvisada aqui na minha casa com a câmera para gravar, então assim tá meio cortando o vídeo, mas espero que fique legal para vocês aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a aula de hoje que eu preparei para vocês. Eu vou começar aqui pelo capítulo 18 do livro que vocês têm, que inclusive eu mandei para vocês essa parte. Toda essa parte que eu vou passar para vocês, eu passei, ok? Eu enviei para vocês na aula passada ou na aula retrasada, eu mandei para vocês o capítulo 18 digitalizado em PDF. Então, se você quiser acompanhar essa aula, você pode fazer, beleza? É o capítulo 18, que foi o capítulo que eu mandei para vocês. E se acaso você tiver aí o livro na sua casa, vai lá na página 326, beleza? Então vamos lá. O que nós temos nessa imagem aqui? Que você pode acompanhar do seu celular, do seu tablet, notebook, enfim. O que você tiver de tecnológico aí na sua casa que acesse a internet, que você acesse esse material aqui, beleza? Nós temos aqui de início, nós já temos uma imagem que provoca a gente, né? Que é uma imagem de um grande pintor conhecido como Rembrandt, que é um cara que eu adoro bastante. O título dessa obra de arte que vocês estão vendo aí na tela é Abraão e Isaac. A obra foi feita em 1634. Tempo pra cacete, né? Eu sei. Mas é maravilhosa. E o que é essa imagem?
E aí temos aqui, né, a descrição. Cena bíblica em que Abraão está prestes a tirar a vida do seu filho, Isaque, atendendo a Deus que lhe pedira esse sacrifício como prova de sua obediência e sua fé. Ok? Mas um anjo segura sua mão e impede o desfecho trágico. Então, quando você olha para a imagem, você tem Abraão, que é esse senhor no centro da imagem. Nós temos uma adaga que está caindo no chão, né, porque o anjo segurou essa adaga. E nós temos o seu filho Isaque deitado com o rosto coberto. Beleza? Então, já entendemos a imagem, certo? E aí tem algumas perguntinhas aqui para vocês que, se vocês quiserem parar para refletir um pouquinho, é importante que vocês façam. A primeira é, o que você sente ao ver essa cena? O que você vê nessa cena, se algo nessa cena incomoda você? O que você sente quando você olha para ela? Beleza? Dê um tempinho aí para olhar, pode pausar o vídeo, dê uma olhada e depois dê o play para voltar aqui. Depois nós temos, você mataria um filho para cumprir uma ordem do ser em que você mais confia e respeita? No caso, Deus, né? Você seria capaz de matar um filho seu para obedecer a Deus? É uma pergunta que está sendo feita para você. Próxima pergunta. Ou desobedeceria a Deus, né? Ou desobedeceria, perdão, a Ele para preservar o filho que você tanto ama e não se tornar um assassino? Ou seja, entre a cruz e a espada, você obedeceria a Deus e assim você se tornaria um assassino, ou você não obedeceria a Deus e estaria descumprindo a ordem dele, ok? Lembrando aqui que a nossa disciplina é filosofia, não é religião, beleza? Mas essa imagem ajuda a gente a pensar a ética e vocês vão entender por quê. Seguindo aqui, grande parte do que nós já estudamos, e isso aqui que eu estou passando para vocês agora foi dado em sala de aula antes de nós entrarmos na pandemia. Grande parte do que já estudamos vincula-se a questões teóricas sobre o ser e o saber. A gente vai falar sobre o ser e o saber durante essa aula. Agora nos concentraremos em um conjunto de problemas que estão diretamente ligadas ao fazer, isto é, a ação humana, o comportamento das pessoas e as suas relações entre si e com o mundo. Beleza? A palavra fazer ali eu deixei ela sublinhada para ajudar vocês. Por quê? A palavra fazer ela está ligada diretamente ao que nós fazemos. Eu passei para vocês uns slides lá, vocês devem se lembrar, né, da palavra fazer. Porque quando nós estamos falando de ética, nós estamos falando do nosso comportamento, ou seja, de como nós agimos em sociedade, do que nós fazemos em sociedade, ok? Então, tem relação direta com aquilo que nós fazemos, com o nosso fazer, com o nosso agir. A ética está preocupada com isso, beleza? E aí vamos seguir aqui. Você tem dúvidas às vezes sobre como deve agir ou se angustia pensando se procedeu corretamente com alguém? Vez ou outra é natural que a gente passe por isso, né? A gente faz alguma coisa para alguém e a gente para e pensa, poxa, será que eu fiz essa parada certa? Ou será que eu fiz errado? Será que eu deveria ter feito diferente? Acontece muito com a gente, né? Vejamos se as reflexões da filosofia prática, conhecida como ética ou filosofia moral, podem ser de alguma ajuda nesse sentido. Beleza? Então o que nós temos aqui? Nós temos que a ética ou filosofia moral, se vocês quiserem utilizar, ela é aquela parte da filosofia que nós chamamos de filosofia prática. Beleza? Vou até sublinhar aqui para vocês esse trecho. Por que filosofia prática? Porque existem áreas na filosofia que são áreas teóricas, ok? Beleza, vamos lá de novo. Tive que parar um pouquinho aqui para dar uma consertada. Acontece. Tecnologia e professor é uma coisa que geralmente não anda muito junto, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa aula. Beleza? Então eu disse para vocês que a filosofia, a ética, ela também é conhecida como filosofia moral. E nós dizemos que a filosofia, a ética, ela está no campo da filosofia prática. Porque diferentemente da ética, existem áreas na filosofia que elas não estão ligadas a nada que seja prático. Exemplo, a metafísica. A metafísica pesquisa sobre o que é o ser das coisas. O que é o ser do ser humano. Isso não é nada prático, isso é altamente teórico. Outra coisa que a filosofia lida e que não é nada prático é a lógica, por exemplo. Ao modo como nós falamos e nós nos comunicamos, existem regras lógicas que não têm nenhum alcance prático. Beleza? Então, outra questão, a estética, que foi o que vocês acabaram de ver aqui. Se eu perguntasse para vocês, esse quadro aqui ele é bonito, esse quadro é feio,
esse quadro serve para alguma coisa, isso não tem nenhum alcance prático. Por quê? Se eu desse essa obra de arte para vocês, vocês não poderiam tomar banho com ela, não poderiam comer essa obra de arte, não poderiam queimar essa obra de arte de repente para fazer um churrasco. Espero que vocês não façam isso. Então, isso quer dizer que existem áreas da filosofia que não são práticas, elas são teóricas, porque elas ficam no campo das ideias, beleza? Mas existe uma área da filosofia que ela é prática, ou seja, ela está ligada diretamente com aquilo que você faz no seu dia a dia. E isso é a ética, beleza? Ou filosofia moral, como vocês queiram. E algumas perguntas que a gente tenta responder a todo momento é na ética, ou na área da ética, ou filosofia prática, como vocês queiram, beleza? É o que é moral, a gente vai falar sobre isso. Quais são os fundamentos da sua moral, ou seja, quais são os fundamentos daquilo que você faz no seu dia a dia. O que é a virtude e o que é o vício, beleza? Virtude você pode entender como aquilo que você faz de bom e que é bom para você e é bom para todos os seres humanos, e vício são os vícios que nós temos, né? O vício do álcool, da droga ou qualquer outro vício. Podemos entender dessa forma. Outra coisa é, somos livres para escolher uma ação, ou seja, você é livre para fazer o que você faz no seu dia a dia. Alguém obriga você a fazer alguma coisa, alguém não obriga você a fazer, você faz porque você quer fazer. Isso são perguntas que a ética faz. Como viver para ser feliz? Beleza? Aqui a gente vai chegar lá na frente, a gente vai falar sobre um filósofo que trata sobre a questão da felicidade. Então, vou manter aí para vocês isso. Beleza? Passando aqui um pouquinho mais adiante, isso eu falei com vocês também em sala de aula. A distinção ou a diferença entre ética e moral. Então eu vou ler aqui um pouquinho com vocês. Se vocês quiserem, abram lá aquele PDF que eu mandei para vocês, vocês podem acompanhar lá, beleza? Ética e moral, o problema da ação e dos valores, beleza? O problema de agir ou de fazer alguma coisa e dos valores que nós temos. Todos nós temos valores. No nosso dia a dia, frequentemente nos deparamos com situações em que temos de fazer escolhas e tomar decisões. O tempo inteiro isso acontece, né? Nós temos que escolher se nós vamos trabalhar e de repente a gente contrair a doença que está rolando por aí, que é a Covid-19, nós temos que tomar a decisão de ajudar alguém ou de não ajudar alguém. Isso acontece o tempo inteiro. Muitas vezes elas dependem daquilo que consideramos bom, justo ou correto. Será que seria bom eu sair para trabalhar e de repente eu contrair a doença? Será que seria justo que eu pegasse a doença enquanto de repente alguém que tem muita grana pode ficar em casa, fazer home office e não ter que sair de casa? São perguntas que a gente pode fazer, né, sobre isso. Toda vez que isso ocorre, de você se perguntar se algo é bom, justo ou correto, nós estamos diante da ética. Então, toda vez que isso ocorre, estamos diante de uma decisão que envolve um julgamento moral. Algo que é certo, algo que é errado, algo que é bom, algo que é ruim de ser feito. A partir do qual vamos orientar nossa ação ou a ação das outras pessoas. Beleza? Tudo que nós fazemos, né, nós sabemos, tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem uma implicação. Beleza. Como afirmou o filósofo grego Aristóteles, a gente vai falar sobre esse maluco aqui, beleza? E aí ele diz o seguinte: a característica específica do homem em comparação com os outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto e de outras qualidades morais. Esse trechinho aqui, ele é um grande resumão do que a gente costuma estudar. Ou seja, nós somos uma espécie muito especial e só nós somos dotados de uma característica que só cabe a nós, que é a gente é capaz de diferenciar aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é injusto. Eu acho que eu até citei em sala de aula com vocês que um pato, um cachorro, um gato, ele não fica se perguntando se é bom para ele comer ração ou não, se é bom para ele matar o outro gatinho que está perto dele ou não. Ele faz por instinto. Nós, seres humanos, não fazemos por instinto, beleza? Nós fazemos isso porque nós queremos fazer, nós escolhemos fazer. Beleza? A palavra escolha é muito importante, guarda aí com vocês. Assim, o ser humano age no mundo de acordo com valores, os nossos valores, né? Todo mundo tem os seus valores. Isto é, a partir daquilo que tem maior importância ou é prioridade para ele segundo certos códigos morais. Ou seja, nós agimos de acordo com uma espécie de escadinha. Tem coisas que são muito importantes para nós e nós não abrimos mão. Mas tem coisas que são lá embaixo na escadinha, se você fosse imaginando assim, o que é importante para mim se eu colocasse grau de importância em uma escadinha? Ah, para mim não é tão importante de repente o amor do meu irmão.
para mim de repente é um pouco mais importante o amor que eu tenho por um tio meu. Ah, mas mais importante para mim ainda é o amor que eu tenho pela minha mãe. Então, assim, existem valores que você guarda consigo que eles são prioridade, eles são prioritários. Você abriria mão, de repente você abriria mão, de repente você poderia matar o seu irmão, mas não mataria a sua mãe em situação alguma. Ou seja, existem prioridades, beleza? Então nós temos uma espécie de escadinha de prioridades e esses são os nossos códigos morais, beleza? Isso significa que as coisas e as ações que o indivíduo realiza podem ser hierarquizadas. Hierarquia é, existe alguém aqui embaixo e existe alguém aqui em cima. Alguém que obedece, alguém que manda, né? Para a gente entender a questão da hierarquia, beleza? Então, nós temos... isso significa que as coisas e as ações que o indivíduo realiza podem ser hierarquizadas conforme as noções de bem e de justo compartilhadas por um grupo de pessoas em determinado momento histórico. Beleza? Então lembrem-se de uma coisa muito importante. As noções de bom e mal, as noções daquilo que nós fazemos de bom e aquilo que nós fazemos de ruim, aquilo que a gente acredita que é certo, aquilo que a gente acredita que é errado, isso tem o seu momento histórico. Por quê? Se vocês pararem para perceber, há 100 anos atrás nós acreditávamos em coisas ou nós dizíamos que certas coisas eram certas a serem feitas e que agora nós não acreditamos mais nisso. Então tem coisas que nós achávamos que era certo fazer 50 anos atrás e tem coisas que nós achamos que não é mais certo fazer hoje em dia, beleza? Em outras palavras, o ser humano é um ser moral, um ser capaz de avaliar sua conduta a partir de valores morais. Ou seja, nós sempre fazemos as coisas guiados por um código de conduta que nós temos, beleza? Você pode escolher de repente ser de tal forma ou ser de tal forma, e isso está ligado diretamente com os valores que você carrega com você. É fácil de entender, né? Quando você entra em uma discussão com alguém, quase sempre os seus valores se chocam com essa pessoa. Seja numa discussão no Facebook, seja de repente no WhatsApp, beleza? Aqui uma distinção, aqui cabe a gente fazer uma distinção entre ética e moral, beleza? Por quê? Embora a gente use no dia a dia a palavra ética e a palavra moral como sendo as duas palavras uma coisa só, na filosofia eu tenho cuidado de diferenciar essas duas coisas, beleza? Então vamos lá. O que é moral e qual a diferença entre ética e moral? Embora os termos ética e moral por vezes sejam usados como sinônimos, é possível fazer uma distinção entre eles, uma diferenciação entre eles. Deixa eu beber uma água aqui rapidão. Beleza, meu povo? Eu já falei com isso com vocês, mas só estou repassando. A palavra moral vem do latim mos ou more, né? Costumes. Então se refere àquilo que nós estamos acostumados a fazer, aquilo que é um costume nosso. E refere-se ao conjunto de normas que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores próprios a uma comunidade ou uma cultura. Beleza? Então moral é o que, professor? Moral, cara pálida, está ligado com aquilo que nós fazemos em conjunto, aquilo que nós fazemos dentro de uma sociedade, dentro de um grupo de pessoas. É só você lembrar que no grupo de amigos que você tem, de repente, da igreja ou de repente da galera do seu rolê, é só você se ligar que você se comporta dentro daquele grupo de uma forma. E dentro desse grupo existem alguns códigos que são aceitos e outros que não são aceitos. Experimente no seu grupo de amigos fazer uma coisa que o grupo inteiro não aceita, que o grupo inteiro não gosta. Você certamente vai ser chamado a atenção, porque os seus valores não estão combinando com os valores daquela galerinha que está ali em grupo. Beleza? Então vamos seguir. Como as comunidades humanas são distintas, ou seja, diferentes entre si, tanto no espaço quanto no tempo, os valores também podem ser distintos de uma comunidade para outra, o que origina códigos morais diferentes. O que seriam esses códigos morais diferentes, professor? Bem simples, vocês podem pegar, por exemplo, se você participa de um grupo de amigos e o seu grupo de amigos é um grupo de, vamos supor, um grupo de amigos punks, beleza? Punks é o quê? Aquela galera que adora ouvir o metal e ele geralmente tem ódio de todo mundo, tá? Aqui eu estou falando de um jeito bastante bizarro para ficar bem claro para você. Ou se você de repente curte skate, então você tem aquele grupinho de amigo teu, aquela galera que anda com você do grupo de skate. Dentro de cada grupo existem códigos morais muito diferentes. O código, você tem uma série de códigos, uma série de valores que são aceitos de repente dentro daquele grupo
de amigos que você tem na sua igreja, dentro daquele grupo de amigos seu que de repente sai com você para as festas. Então, cada comunidade tem os seus valores e dentro de cada comunidade existem grupos pequenos e dentro desses grupos existem valores que são aceitos ou não, beleza? Eu estou falando dessa parte aqui bem mastigadinha, que daí depois a gente pula lá para o Aristóteles e para o Kant, que foram os caras que eu já passei para vocês aqui, que daí fica mais claro o que nós vamos falar lá, beleza? Pertence ao vasto campo da moral a definição sobre questões fundamentais como o que a moral tem embaixo de si. A moral é como se fosse um grande guarda-chuva e embaixo dela existem algumas questões, beleza? Primeiro, o que devo fazer para ser justo? O que você tem que fazer para ser justo? Justo aqui você pode ter, de repente, aquela leitura de o que eu posso fazer para ser honesto no dia a dia, beleza? Quais valores eu devo escolher para guiar a minha vida, beleza? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui a tela. Tá tudo certinho por enquanto. Ok, beleza. Quais valores eu devo escolher para guiar a minha vida? Isso é bastante simples de se entender, né? Como é que eu quero viver aqui? O que eu tenho que escolher para poder viver? Beleza? Existe uma hierarquia de valores que deve ser seguida. Lembra daquela escadinha que eu falei para vocês? Eu posso de repente até matar o meu irmão, mas existe um valor maior que é o valor do amor que eu tenho pela minha mãe, que eu não abro mão dele, beleza? Só para ficar mais claro com vocês. Existe alguma hierarquia de valores que você segue ou não existe hierarquia nenhuma? Para você, o amor de mãe é igual ao amor de um gato. Você pode matar um gato e matar sua mãe da mesma forma, beleza? Aqui eu estou botando exemplos extremos para ajudar vocês a pensarem. Ninguém aqui vai sair pensando em matar ninguém. Por favor, tá? Já estamos no período aí da Covid-19 e já tá punk o negócio pra gente, né? Que tipo de ser humano eu devo ser nas relações comigo mesmo e com os meus semelhantes e com a natureza? Aqui já tem um espectro maior. Por que, cara pálida? Porque aqui a pergunta já é como é que você tem que viver consigo mesmo, como você tem que viver com a sua comunidade e como você tem que viver com a natureza. É só a gente olhar para o que nós temos agora de atualíssimo, Covid-19. E o que o Covid-19 tem a ver com você? Tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com o professor de matemática, tem a ver com a sua mãe, com o seu pai, que foi o modo como nós lidamos com a natureza. Ou seja, em algum momento nós permitimos que uma doença que era transmitida apenas para os animais passaram para os seres humanos e essa doença começou a dizimar a nossa população, né, dos seres humanos. Então, qual era o nosso compromisso em relação a isso? Você pode achar na sua cabeça que, mas a tal da Covid-19, professor, foi uma parada que surgiu lá em Wuhan, na China. Wuhan, uma cidade lá da China. O que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. Por quê? Você faz parte de uma comunidade conhecida como comunidade humana. E tudo que é feito dentro da comunidade humana afeta de alguma forma todos nós seres humanos. Então, nós somos responsáveis por isso também. Nós temos que entender que é uma responsabilidade nossa. Então, toda vez que acontece algo que envolve a humanidade, de alguma forma eu tenho responsabilidade sobre isso. Beleza? E também sobre como é que eu quero agir em relação à natureza, né? Tudo isso que está aqui ao meu redor. Eu quero destruir essa natureza porque o futuro não me interessa, eu não tenho que deixar nada para ninguém no futuro? É uma pergunta que você pode fazer. Seguindo, que tipo de atitudes eu devo praticar como pessoa e como cidadão? Beleza? Como é que você tem que fazer para viver bem dentro da sociedade? Isso é a moral, beleza? Então nós estamos falando de moral, falamos até aqui de moral. Moral, ela está ligada a os valores que você tem dentro de uma comunidade, beleza? Lembre-se que os seus valores, eles são cultivados dentro da sua comunidade, que em comunidades diferentes isso pode ser bastante aberrante e gritante. Por quê? Você pode sair do Brasil agora, é óbvio que vai ser muito difícil, né, porque nós estamos no período da Covid-19, mas você pode sair do Brasil de repente e tentar ir viajar lá para a Índia, para ver se os seus valores morais eles se adequam com a moral dos indianos, ou seja, o conjunto de valores dos indianos. E aí você pode, de repente, aquilo que eu sempre falo em sala de aula, você pode, de repente, tentar comer, de repente, um churrasquinho lá na Índia de boi ou de vaca. E aí você vai perceber que a vaca é um animal sagrado para eles e você não vai poder comer, beleza? Agora falando sobre a palavra ética. A palavra ética, por sua vez, vem do grego éticos, que é um modo de ser, ou comportamento, o modo como nós nos comportamos.
Portanto, etimologicamente, os dois termos querem dizer quase a mesma coisa. Então, moral e ética, falando da etimologia, ou seja, da raiz da palavra, de onde veio essa palavra, as duas são muito semelhantes, mas na filosofia a gente gosta de diferenciar as coisas, beleza? A gente é meio diferentão, a gente gosta de pegar o detalhe do detalhe do detalhe para a gente explicar. No entanto, ética designa mais especificamente a disciplina filosófica que investiga o que é a moral, como ela se fundamenta e como ela se aplica, beleza? Então aqui eu vou até sublinhar para vocês aqui. No entanto, a ética designa, vamos pegar aqui, ética designa mais especificamente a disciplina filosófica que investiga o que é a moral, como ela se fundamenta e como ela se aplica, beleza? Então aqui nós temos a palavra fundamenta. A palavra fundamenta vem de fundamentos, beleza? E o que é fundamentos? Qual que é o fundamento, por exemplo, cara pálida, da sua casa que você mora? O fundamento da sua casa são os tijolos que foram colocados embaixo da sua casa para que a sua casa, de repente, ela não afunde dentro da terra. Ou seja, o fundamento é aquilo que é o esqueleto que sustenta as coisas, beleza? Então a ética seria aquilo que sustenta a moral. Toda vez que nós estamos pensando sobre aquilo que nós vamos fazer, ou podemos fazer, ou devemos fazer, nós estamos falando de ética, beleza? Então, seguindo aqui, ou seja, a ética ou filosofia moral estuda os diversos sistemas morais elaborados pelos seres humanos, buscando compreender a fundamentação das normas e interdições, né, que são proibições próprias a cada um e explicitar os seus pressupostos. Isto é, as concepções sobre o ser humano e a existência humana que os sustentam. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Toda vez que eu dei um exemplo para vocês, né, em sala de aula, para a gente pensar a questão da moral. E o exemplo que eu usei com vocês foi, suponhamos que você seja um maquinista, você seja um motorista da Supervia, e você controle aquele trem enorme. E você esteja chegando ali, onde é que é aquele negócio? Aquele lugar ali, Duque de Caxias. Eu não sei se é Duque de Caxias, não tenho certeza. Vamos lembrar aqui. Mas eu vou conseguir explicar para vocês de alguma forma. Vamos imaginar que você seja um motorista da Supervia, você esteja controlando um trem. Acho que todo mundo já lembra dessa história, que eu sempre conto ela. E você está controlando o trem, você está saindo de Campo Grande, você está chegando de repente lá no Meia. E lá no Meia, vamos supor que existe o trem, ele vai para o lado A e para o lado B. Necessariamente você não pode parar esse trem. E aí, alguém diz para você que você está chegando na bifurcação, né? Aquilo que vai para um lado ou para o outro. E alguém diz para você ao microfone lá da Supervia que você tem que escolher o lado A ou o lado B na bifurcação e que se você for para o lado A você vai matar um grupo de pessoas e se você for para o lado B você vai matar apenas uma pessoa. E aí, para vocês entenderem onde entra a moral nessa parada, você vai parar para pensar e você vai começar a refletir e pensar o seguinte: pô, mas eu tenho que matar de repente um grupo de pessoas ou eu tenho que matar de repente uma pessoa só? Aqui não existe a opção de você parar o trem simplesmente para você não fazer nada. Você tem que ir para o lado A ou para o lado B, beleza? Então, toda vez que você para pensar, toda vez que você tenta fundamentar a sua decisão, aquilo que você vai fazer, você está falando da ética. Ou seja, a ética é quando nós paramos para fundamentar a moral. Quer dizer, os meus valores eles vão se chocar mais com o fato de eu matar um grupo de pessoas ou o fato de eu matar de repente uma pessoa só. E aí eu vou começar a pensar com os meus botões. Peraí, mas eu tenho um grupo de pessoas aqui, esse grupo de pessoas eles podem ajudar mais pessoas e aqui eu só tenho uma pessoa. Então, os valores, lembra da questão da moral? A moral e a ética, elas começam a se alimentar, beleza? Então, toda vez que você tenta explicar quais são os pressupostos, ou seja, aquilo que está por trás da sua ação, nós estamos falando de ética, beleza? E aí nós temos aqui um quadrinho que eu vou pular para vocês, mas se vocês quiserem podem ler, porque é bastante interessante. Eu também falei para vocês da diferença entre moral e direito. Moral e direito explicando, tentando ser breve com vocês. Na parte da moral nós temos a ideia de que um grupo aceita fazer alguma coisa, o grupo do skate aceita algumas condutas, o grupo da igreja que você participa aceita alguns códigos e algumas condutas, e quando nós falamos de direito, direito é o campo da lei, beleza? Você não pode confundir nunca, cara pálida, moral com direito, porque direito ele é coercitivo. O que é coercitivo? Coercitivo vem de coerção.
Coerção é quando você é obrigado a fazer alguma coisa porque você não tem escolha. Aquilo ali você deve fazer. Então, aqui já abre uma diferença muito importante entre moral e direito. A moral é quando você tem a liberdade para fazer alguma coisa. O direito, ele cria coerção. É um imperativo, como eu coloquei em sala de aula para vocês, né? Tanto a moral quanto o direito, eles são imperativos. Você deve fazer, mas na área do direito você é coagido a fazer, você é obrigado a fazer, beleza? Moral e liberdade, como eu falei para vocês, né, nós temos, nós animais, nós seres humanos, como nós lemos lá em cima na citação do Aristóteles, nós somos uma espécie muito diferente porque nós escolhemos o que a gente vai fazer. E se nós escolhemos o que a gente vai fazer em liberdade, nós temos consciência do que nós fazemos. E aí, no campo da moral ou na área da filosofia, a gente diz que nós temos consciência moral, porque a gente é capaz de pensar sobre os valores que a gente quer adotar. Beleza? Vamos ver aqui. 30 minutos de aula. Vamos seguir aqui. Depois nós podemos tratar disso daqui. Eu vou passar para os filósofos que nós começamos a trabalhar, que eu coloquei lá para vocês, lá na plataforma. Beleza. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ética na antiguidade. Eu espero que não leve muito tempo. Agora a gente vai falar sobre dois filósofos. Primeiro eu vou falar sobre ética na antiguidade e vou falar sobre o Aristóteles, que é um cara muito importante para a gente. E depois a gente passa para o período moderno, para a gente falar sobre o Kant. Lembrando a vocês o seguinte, período antigo, vocês já devem saber, né, as aulas de história, né, dos professores de história que vocês adoram. Período antigo se refere ao período da antiguidade, né, lá na Grécia Antiga, ou seja, antes do nascimento de Cristo, antes do nascimento de Jesus Cristo. Beleza? Por favor, não confundir. Ética na história, algumas concepções da filosofia moral. Então, vamos ver como é que alguns filósofos tratam a questão da moral. Vejamos de forma resumida algumas das reflexões éticas que marcaram os grandes períodos históricos. Para isso, retomaremos aspectos do pensamento de alguns filósofos estudados anteriormente. Aqui está falando do livro, tá? Então, relaxa que a gente não passou por isso. Daremos destaque às concepções de Aristóteles na Antiguidade, Santo Agostinho, que a gente fala um pouquinho sobre ele, na Idade Média, e Immanuel Kant na Idade Moderna. Beleza? Falando da Antiguidade, como é que alguns filósofos viam a ética grega, né? Falando de como os filósofos que viviam na Grécia pensavam a ética. Beleza? A preocupação com os problemas éticos teve início de forma mais sistematizada na época de Sócrates. Sócrates é um cara que a gente estuda lá no primeiro ano do ensino médio. Filósofo também conhecido como o pai da moral. Foi o primeiro cara que começou a pensar nessa parada de ser moral ou não, beleza? Vejamos o que disseram os principais filósofos gregos desse período sobre essa questão. Os sofistas afirmavam que não existem normas verdadeiras universalmente válidas. Falando rapidinho sobre os sofistas aqui, sobre essa passagem que está destacada aqui para vocês. Dentro do grupo dos sofistas existiam sofistas que eram relativistas. E o que é relativismo ou o que é um filósofo relativista? Quer dizer que para um filósofo relativista ele partia do pressuposto de que valia a sua opinião para qualquer coisa. Ou seja, não importa a opinião do outro. Se eu acho que B significa J, vai ser J. Se eu acho que uma parede está pintada de azul, mas eu acho que aquilo é amarelo, vai valer como amarelo. Por quê? Tudo é relativo ao meu ponto de vista, beleza? E aí, como sofistas, para vocês lembrarem da ideia dos sofistas, é só lembrar que existia um filósofo muito importante, um sofista muito importante, e ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são e daquelas que não são. Ou seja, se eu sou a medida de todas as coisas, isso quer dizer que vale o meu ponto de vista e não vale o ponto de vista do outro, beleza? Mas isso leva a gente, muito cuidado com isso, porque isso leva a um individualismo, a uma questão egoísta muito forte que nós vemos hoje em dia, que todo mundo acha que a sua opinião é muito importante e a opinião do outro não é importante, tá? Cuidado com isso. Tinham, portanto, falando aqui dos sofistas, eles tinham, portanto, uma concepção ética relativista, lembra? É relativo a mim, ou seja, eu acho que a parede é amarela mesmo que ela seja azul. Ou subjetivista. Subjetivista é a forma como eu olho para as coisas, beleza?
Seguindo aqui, ao contrário dos sofistas, Sócrates sustentou a existência de um saber universalmente válido que decorre do conhecimento da essência humana, a partir da qual se pode conceber a fundamentação da ética e da moral. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, está tudo certo. Ok. Então foi o cara que começou com essa parada de discussão ética, foi o Sócrates, e ele olhou para aquilo que nós seres humanos temos, que é diferente de todos os animais, que é essência. Nós seres humanos temos uma essência que não muda. Ou seja, você pode cortar o seu cabelo, você pode, por um acidente, perder o seu braço, que você continua sendo o José, a Maria ou o cara pálido qualquer que exista por aí, beleza? E o que é essencial no ser humano, o que o diferencia dos demais animais. O que diferencia a gente dos outros animais? Aí vai vir na sua cabeça, consciência. Vamos guardar essa informação, beleza? E aí a resposta seria sua alma racional. A alma racional aqui, cara pálida, não é o Gasparzinho, aquele desenho que tinha um fantasminha, e não tem que ver com a alma que você vai entregar para Deus, beleza? A alma racional aqui tem que ver com a sua consciência, beleza? Entenda a alma racional como a sua consciência. O ser humano é essencialmente razão. Nós somos essencialmente o que está aqui dentro, né? A nossa essência seria o que está aqui dentro, né? Não é o seu cérebro, aquela massa que fica guardada aqui, não. É a sua consciência. E é na razão, portanto, que devem ser fundamentadas as normas e costumes morais. Tudo aquilo que você acredita que é bom, que é legal, que você gosta de fazer, que você não gosta de fazer, é determinado aqui dentro, beleza? Por isso dizemos que a ética socrática ela é racionalista. Por que racionalista, professor? Óbvio, porque ela está fundamentada naquilo que você pensa, na sua razão, né? O indivíduo que age conforme a razão age corretamente. Então, se você age de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que você acredita, para Sócrates, você está agindo corretamente. E aí, falando sobre Platão, que não é o objeto dessa aula, Platão desenvolveu o racionalismo ético. O que é o racionalismo ético, professor? Racionalismo, eu penso, né? Ética é o modo como eu fundamento as minhas opiniões. Então, racionalismo ético ele está baseado no modo como você fundamenta as suas opiniões, porque está baseado na sua razão, né? Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você não gosta de fazer, se você escolhe fazer mal para alguém, se você escolhe não fazer mal para alguém, está tudo aqui, porque você escolhe com a sua consciência. Platão desenvolveu o racionalismo ético iniciado por Sócrates, aprofundando a diferença entre corpo e alma. Beleza? Lembrando a vocês que nós tínhamos Sócrates, Sócrates foi professor de Platão e depois Platão foi professor de Aristóteles, que é o cara que vocês vão estudar. Platão argumentava que o corpo, por ser a sede de desejos e paixões, muitas vezes desvia o indivíduo de seu caminho para o bem. Beleza? É como se o seu corpo fosse a prisão da sua alma. Já viram isso na Bíblia, alguma coisa assim? Pois então, foi daqui que os cristãos tiraram a ideia de que o nosso corpo aprisiona a nossa alma e nós devemos cuidar da nossa alma para a gente entregar ela para Deus. E Platão criou essa ideia, então não é original que tem lá na Bíblia, beleza? Assim defendeu a necessidade de uma depuração do mundo material para alcançar a ideia do bem. Ou seja, embora Platão não tivesse formulado a ideia da alma que se entrega para Deus porque os gregos não tinham a concepção divina ou a concepção de Deus tal como nós temos agora, né, no mundo que a gente vivia, ele acreditava que você tinha que depurar a sua alma. E depurar você tem que se melhorar enquanto ser humano para você atingir o bem. Uma coisa que todos nós entendemos bastante bem hoje em dia, porque nós temos que fazer o bem para a gente se tornar uma pessoa boa. Ninguém vai se tornar um ser maravilhoso, um ser bom, perfeito, se ele viver a sua vida o tempo todo fazendo mal para as pessoas, beleza? Segundo Platão, o ser humano não consegue caminhar em busca da perfeição agindo sozinho. Então, se liguem aqui que esse trecho aqui, ele já é diferente do que nós temos aqui dos sofistas, né? Da ideia do relativismo. Aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho errado, vale para mim, tem que valer para todo mundo. Para Platão, não. Para Platão já tem uma diferença, né? Ele acha que se nós queremos chegar à noção do bem, nós não podemos agir sozinho, nós precisamos do outro, nós precisamos da sociedade. Isso daí. Necessita, portanto, nós seres humanos necessitamos, portanto, da sociedade e da polis. Sacou? Por que é tão importante a gente viver em sociedade? Porque nós não conseguimos construir o nosso ser sozinho. Você só é o que você é porque você precisa do próximo. No plano ético, o indivíduo bom é também um bom cidadão.
Então, se você vive na sociedade e se você precisa da sociedade para você existir, você só é um bom cidadão quando você é bom. Por quê? A noção de bem aqui, ela parte da ideia de que a sua consciência ela tem que partir ou ela tem que trabalhar para a sociedade, beleza? A grande maioria das pessoas geralmente não se importam com isso, né? Fazem o que tem que fazer no seu dia a dia e não estão preocupados com o transporte público, não estão preocupados com o próximo, não estão preocupados de repente em poluir menos o ambiente, beleza? Depois do período clássico grego, o estoicismo desenvolveu uma ética baseada na procura da paz interior e no autocontrole individual, fora dos contornos da vida política. Aqui tem uma noção ética bastante importante que eu não trabalhei com vocês e se surgir a necessidade nós podemos trabalhar, que é das escolas que vieram, das escolas de pensamento que vieram no período pós-Aristóteles, depois de Aristóteles. Assim, o princípio da ética estoica, que a gente não vai falar tanto assim sobre isso, é a apatia ou a apateia, atitude de entendimento de tudo que acontece, e o amor ao destino, o amor fati, porque tudo faria parte de um plano superior guiado por uma razão universal que a tudo abrangeria. Então, o estoicismo basicamente, quem pratica o estoicismo ou a ética estoicista acredita que nós fazemos parte nós fazemos parte de um todo que é o universo que nós vivemos e nós temos que aceitar com felicidade o nosso destino, beleza? Destino aqui não quer dizer que você está destinado a fazer alguma coisa, mas aquilo que o universo entrega para você, você tem que aceitar de bom grado. Isso seria o amor fati, o amor ao seu destino, beleza? Desse modo, né, praticando o amor fati, que é o amor ao destino, você atingiria a ataraxia ou a imperturbabilidade da alma. Ou seja, de acordo com os estoicos, se você quer ter ética, uma vida ética e saudável, você tem que praticar a ataraxia, ou seja, nada no mundo vai afetar você. Se você já ouviu falar de livros de autoajuda, geralmente a galera fica batendo muito nessa tecla da ideia de que assim, você tem que aprender a controlar suas emoções, você tem que aprender a controlar o que está ao seu redor. E quem ensinou isso para a galera da autoajuda atualmente, que eu odeio autoajuda, foi a galera, os estoicistas. Só que eles tinham uma ideia muito mais importante, mais interessante do que essa autoajuda meio pobre de hoje em dia. Eles acreditavam que tudo que acontecia no universo tinha sua razão de ser e nós tínhamos que aceitar isso. Nós tínhamos que aceitar isso para a gente chegar à ataraxia, que é quando eu aceito tudo que acontece ao meu redor como sendo algo necessário, eu não perturbo a minha alma, ou seja, o meu ser está tranquilo em relação a tudo que eu faço, beleza? Vamos ver aqui, está tudo certinho. Acho que está tudo certo, assim esperamos, né? Seguindo aqui, a ética do epicurismo, aqui seria uma outra escola de pensamento, de forma semelhante defendia a atitude de desvio da dor e procura do prazer espiritual, do autodomínio e a paz de espírito, a ataraxia, beleza? A diferença que entra aqui entre estoicismo, que eu acabei de falar, e epicurismo seria a ideia de nós, seres humanos, nós naturalmente buscamos o prazer e nós nos afastamos da dor. Ou seja, eu não conheço nenhum cara pálido que seja aluno meu que goste de repente de acordar de manhã e ficar chutando uma parede para sentir dor o dia inteiro. Ou seja, nós acordamos, tomamos o nosso café, vamos trabalhar, vamos cuidar da casa, vamos mexer no WhatsApp, mas ninguém fica de repente com a faca batendo no seu braço e fala assim: ah, não, hoje eu quero ficar sentindo dor, ai que maravilha sentir dor. Então nós seres humanos nós buscamos o prazer e a gente se afasta da dor, né? Beleza, chegamos ao Aristóteles, que é o cara que eu quero tratar com vocês aqui hoje. E a ética do Aristóteles ela pode ser entendida como a ética do equilíbrio. Isso vai ficar bastante claro para vocês logo na sequência, beleza? Aristóteles também desenvolveu uma reflexão ética racionalista. Já falamos sobre ética racionalista, né? Está baseado nisso daqui. Mas sem o dualismo corpo-alma platônico. Dualismo corpo-alma platônico, rapaz, porque para Platão existia uma diferença entre o nosso corpo e a nossa alma, beleza? Ou seja, eram duas coisas separadas entre si. Existe a minha mente e o meu corpo. Só que Aristóteles não faz essa separação, beleza? Nós, seres humanos, temos a nossa consciência e ela está ligada ao nosso corpo. Era assim que Aristóteles pensava as coisas. E ele procurou construir, o Aristóteles, uma ética mais realista, mais próxima do indivíduo concreto. A gente vai entender isso um pouco melhor. Para tanto, perguntou-se sobre o fim último do ser humano. Para o que nós, seres humanos, tendemos aqui? Para o que tendemos, ou seja, para onde a gente vai.
E ele respondeu: para a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Lembra que lá atrás eu falei sobre a ideia da felicidade, que a gente ia tratar disso em Aristóteles? Pois então, o Aristóteles ele acreditava, ele se perguntava que qual é a finalidade do ser humano? A finalidade do ser humano para ele era ser feliz. E como é que a gente fazia para ser feliz? E aí vem as respostas na sequência, né? E o que entende Aristóteles por felicidade? Para Aristóteles, né, o filósofo, a felicidade não se confunde com o simples prazer, beleza? Então, a felicidade não se confunde com o simples prazer, o prazer das sensações ou o prazer proporcionado pela riqueza e pelo conforto material, beleza? Então, vamos parar aqui um pouquinho. Então, para Aristóteles, a felicidade não se confunde com o simples prazer. O que seria o simples prazer, cara pálida? Algo que acontece muito rápido e acaba muito rápido. É algo que é muito efêmero. Na aula de língua portuguesa vocês talvez tenham ouvido falar dessa palavra. Algo que é efêmero é algo que acaba muito rápido, beleza? Então, ele acreditava que a felicidade não estava ligada ao simples prazer das coisas. Não estava ligado também ao prazer das sensações. Sensações é o quê? Imaginemos que você, eu já usei esse exemplo em sala de aula, e todos aqui são adultos o suficiente, ou já adolescentes o suficiente, para entender essa parte. Vamos supor que você queira ir para uma festa e nessa festa você esteja, de certa forma, muito careta nessa festa. E alguém oferece para você uma droga e a pessoa diz assim, ó, toma essa droga que você vai ficar por algumas horas dançando loucamente, aproveitando a festa, conversando, sendo feliz e fazendo várias paradas. Esse seria o prazer das sensações. É algo que você de repente usa, ministra no seu próprio corpo uma droga e por algumas horas você vai ter uma falsa sensação de felicidade. Então, para Aristóteles, isso também não é a felicidade, beleza? E para ele também a felicidade também não é o prazer que vem da riqueza material. Por que, que não é? Por que, que a felicidade não pode vir dos prazeres materiais que a gente tem? Existe essa discussão, e eu acho ela meio boba, né? De que as pessoas dizem assim, dinheiro não traz felicidade, mas me dá o seu dinheiro e tenta ser feliz. É uma discussão muito tola, porque imagina que um determinado dia o bem material que você tem que dar felicidade para você, ele acaba. Imagina que você comprou de repente o carro dos seus sonhos e na semana que vem por um acidente que aconteça, seu carro está estacionado na frente da sua casa, vem um caminhão e passa por cima do seu carro e deixa ele do tamanho de uma lata de sardinha. E aí a pergunta que eu faço para você é: você vai deixar de ser feliz porque perdeu o seu carro? Você naturalmente vai ficar triste porque perdeu o seu carro, isso não é muito legal, né? Ninguém vai querer perder um carro que acabou de comprar. Mas, no entanto, você ainda tem condições para ser feliz porque a sua felicidade não estava ligada ao carro que você comprou, beleza? Então, para Aristóteles, lembrando, a felicidade não pode estar ligada ao simples prazer das coisas, não pode estar ligado ao prazer das sensações e também não pode estar ligado a nada que é material, beleza? E aí vem a resposta, né, para o que seria a felicidade. A felicidade última e maior se encontraria na vida teórica, que promove o que há de mais essencial, o que há de mais essencialmente humano, a razão. Então, para ele, o que é a felicidade, professor? É quando nós vivemos uma vida teórica. O que é essa vida teórica? É uma vida pensada. Ou seja, se você quer ter felicidade, você vai ter que pensar. Não é simplesmente o fato de você dizer, eu sou feliz, está tudo certo, vou sair aí tocando o terror. Não. Se você quer ter uma vida realmente feliz, você vai ter que ter uma vida pensada. Ou seja, Aristóteles dizia que nós temos um negócio chamado frônesis. Frônesis. E o que é a tal da frônesis? A frônesis é como se fosse um mecanismo que nós temos dentro da nossa consciência que ela é capaz de ficar regulando tudo aquilo que a gente faz. E se você quer ser uma pessoa feliz, você vai ter que viver uma vida teórica, que é promover aquilo que é mais importante no ser humano, que é a nossa razão, a nossa consciência. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos ver como é que está aqui, se está tudo certo. Acho que está tudo certo aqui. Acho que está, vamos lá. É o indivíduo que se desenvolve no plano teórico, contemplativo, né, aquela vida teórica que eu acabei de falar para vocês, pode compreender a essência da felicidade e, de forma consciente, guiar a sua conduta. Ou seja, toda vez que você resolve viver uma vida teórica para alcançar a felicidade, você consegue guiar melhor a sua conduta, beleza? Mas isso, no contexto histórico da Grécia Antiga, seria privilégio de uma minoria. Lembre-se que a Grécia Antiga ela era bem diferente
do Brasil que nós vivemos agora, né? Deixa eu beber uma água aqui. Beleza, então, seguindo aqui. Segundo o filósofo, a pessoa comum, aquela que não pode se dedicar à atividade teórica, aprenderia a agir corretamente pelo hábito, isto é, por meio da prática constante e reiterada de ações. Beleza? Deixa eu sublinhar isso aqui para vocês. Aqui nós temos duas coisas. Primeiro, quem era Aristóteles e como vivia o Aristóteles. O Aristóteles ele veio de uma família abastada e ele vivia uma vida abastada, beleza? Basta lembrar vocês que Aristóteles ele foi tutor, ele foi um cara que ensinava, um cara chamado Carlos Magno, que é um cara que foi um grande imperador, né? Um imperador que teve muito poder na sua época. Então ele era um cara que tinha uma vida muito abastada, ele não precisava trabalhar, por assim dizer, né? Nós que ralamos no busão, nós que temos carteira assinada. Então ele vivia essa vida de luxos. E ele dizia que tem seres humanos, ele reconhecia que tinham seres humanos que trabalhavam no seu dia a dia, que pegavam o busão, que tinha que trabalhar e fazer um monte de coisa. Ele sabia que tinha esse grupo de pessoas e ele dizia que essas pessoas que não podem passar o seu dia tranquilos e à vontade, pensando sobre as coisas, sobre o mundo, simplesmente sentado, de repente tomando seu vinho à vontade, ele dizia que essas pessoas elas alcançavam essa felicidade através do hábito. Ou seja, no seu dia a dia, quando você está no ônibus indo trabalhar, quando você está na sua empresa, de repente recebendo ordens de alguém, você pode praticar a felicidade através do hábito. Ou seja, você vai procurar fazer o bem, e o bem vai levar você à felicidade, que é aquilo que nós buscamos, e isso acontece pelo hábito, beleza? Então, nós não precisamos propriamente parar e falar assim, opa, hoje eu vou ser feliz, eu vou ficar só pensando na vida para ser feliz. Você pode fazer isso no seu dia a dia, beleza? Assim, agir corretamente seria praticar as virtudes. E virtudes eu falei para vocês lá no início, que é aquilo que nós temos de melhor, beleza? E o que seria a virtude? Em sua obra Ética Nicômaco, Aristóteles explica o que é a tal da virtude, beleza? A excelência moral, a virtude moral, então é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções, disposição essa consistente no meio termo determinado pela razão. Trata-se de um estado intermediário porque, nas várias formas de deficiência moral, a falta ou o excesso do que é conveniente, tanto nas emoções quanto nas ações, enquanto a excelência moral encontra e prefere o meio termo. Beleza? Depois você pode pausar, dar uma olhadinha com calma nesse trecho aqui, porque ele é o trecho mais importante que nós temos aqui sobre Aristóteles. Aristóteles acreditava que se você quisesse buscar a felicidade, você tinha que praticar a ética do meio termo. Lembra que eu falei para vocês, voltando aqui, ética do equilíbrio ou ética do meio termo. A ética de Aristóteles é considerada a ética do meio termo porque nós vamos buscar entre aquilo que é excessivo, que a gente não deve fazer, e aquilo que não é excessivo, que a gente não pode deixar de fazer, a gente vai escolher o caminho do meio, beleza? Isso vai ficar claro para vocês por que seria essa ideia da ética do meio termo. E aí aqui nós temos o seguinte no texto. A coragem, por exemplo, seria uma virtude situada entre a covardia, que é a deficiência, e a temeridade, o excesso. Assim, o filósofo propôs uma ética do meio termo, na qual a virtude consistiria em procurar o ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. O que seria o excesso? O que seria o excesso da coragem? A temeridade. E o que seria a temeridade? Temeridade é o cidadão que é porra louca, que ele diz que não tem medo de nada, ele faz qualquer coisa. O cara de repente vai assaltá-lo com a faca e ele de repente pula na frente da faca porque ele se acha muito corajoso. Beleza? E o que seria a deficiência da coragem? Seria a ideia da covardia. Ou seja, de repente você pode fazer alguma coisa, de repente você pode imaginemos que você está se defendendo de uma briga com alguém. E aí você, de repente, bateu nessa pessoa, a pessoa caiu no chão, você sabe que essa pessoa não tem mais capacidade para continuar agredindo você, porque você já se defendeu, já se livrou, mas você covardemente começa a agredir essa pessoa. Acontece muito isso, às vezes eu vejo isso
estádios de futebol, né? Infelizmente, que as pessoas começam a brigar e de repente alguém cai no chão e o cara, ao invés de deixar o cara que está caído no chão ali, porque ele já não tem mais capacidade de lutar, ele vai lá e continua chutando, ele e um grupo de pessoas continuam chutando o indivíduo que está lá no chão. Então isso não é coragem, isso é covardia, porque você teve coragem para enfrentar a pessoa, você imobilizou a pessoa não consegue mais fazer nada, mas você ainda continua agredindo a pessoa, ou seja, ela não tem mais capacidade de fazer nada. Então, o meio termo nessa situação seria a coragem. Se alguém de repente viesse para cima de você, você não seria covarde a ponto de bater na pessoa, derrubá-la no chão e ficar machucando ela, e você também não seria temerário. O que seria temerário? Você não seria aquele cara porra louca que o cara falou com você 2 ou 3 palavras, você parte pra porrada pra cima da pessoa. Você simplesmente teria coragem de olhar para a pessoa e falar, ó, cara, eu não quero brigar com você, eu não acho que não é interessante a gente sair aqui na briga, de repente o cara tem uma faca, você tem, sei lá, uma outra faca, você diz, ó, meu bro, a gente não vai brigar, eu não acho que isso seja interessante. Então seria o meio termo. Eu não preciso ser covarde, eu não preciso ser corajão, machão demais. Beleza? Mas observe que, seguindo aqui, né? Mas observe que esse ponto de equilíbrio não é fixo, isto é, não pode ser estabelecido de antemão, pois varia de acordo com a circunstância ou ocasião. Onde, quando, quanto, com quem, com o que, como. Por exemplo, não é exatamente coragem reagir a um assalto à mão armada, né? Não é muito corajoso você pular na frente de uma arma em um assalto. Ou seja, não é esse tipo de atitude que garante a excelência moral de uma pessoa, beleza? Então, em cada situação aqui é importante que nós lembremos que para Aristóteles você vai aplicar a regra do meio termo em cada situação. Ou seja, onde eu vou aplicar essa ética do meio termo, quando eu tenho que aplicar a ética do meio termo, quanto eu devo aplicar, ou seja, será que se eu partir para cima de alguém, essa medida vai ser exagerada demais, o quanto eu posso fazer, com quem eu vou fazer. Eu estou com um grupo de amigos e a gente tem uma pessoa que está na minha frente e eu vou resolver agredi-la, quer dizer, com quem eu vou praticar essa ação. Com o que, ou seja, com qual intuito eu vou fazer e como eu vou fazer isso. Então, cada situação demanda que você pegue essa balança do meio termo que equilibra as coisas e coloque a balança para trabalhar. Como explicou Aristóteles, tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão e, em geral, o prazer e a dor podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente. A gente sente, né? Às vezes a gente sente confiança demais, às vezes a gente tem apetite de menos, às vezes a gente tem ira, né? Que é a raiva, a gente tem raiva demais ou tem raiva de menos, né? Às vezes a gente tem compaixão com o outro, né? A gente sente um patos pelo outro, que seria o fato de que a gente sente a dor do outro e às vezes a gente não sente, beleza? E num caso como no outro, isso é um mal. Toda vez que nós excedemos alguma coisa, nós deixamos de fazer alguma coisa, nós incorremos na ideia de que a gente saiu do meio termo. Mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados para com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente, nisso consistem o meio termo e a excelência característicos da virtude. Então, se você quer ser um ser virtuoso, você tem que, através da sua consciência, praticar o meio termo, ou a ética do meio termo, o tempo inteiro. Beleza? Seguindo aqui para a gente fechar o Aristóteles. Também é importante notar que tanto em Platão, o cara que eu falei anteriormente para vocês, como em Aristóteles, a ética está vinculada à vida política. Aristóteles refere-se mesmo à política como um meio da ética. Lembra que nós falamos que os gregos acreditavam que você só pode praticar a ideia do bem vivendo em sociedade, porque é vivendo em sociedade que você se torna um ser melhor? Então, aqui nós aplicamos isso no pensamento do Aristóteles. O Aristóteles refere-se mesmo à política como um meio da ética, pois, sendo o ser humano, por natureza, um ser sociopolítico, né? Lembra que nós somos um animal político para Aristóteles? Animal político é aquele animal que só pode fazer as coisas em sociedade. Nós, seres humanos, necessitaríamos da vida em comum para alcançar a felicidade como plenitude de seu bem-estar. Que maravilha, né, cara pálida? Muita coisa que vocês aprenderam hoje. Então, nós temos que primeiro, o que nós tivemos aquela imagem, né? Fazer um resumão aqui nessa aula. Eu prometi falar de Kant, mas como nós já temos aqui, eu tenho uns 59 minutos de aula, eu vou me restringir, né? Como se fosse uma aula mesmo que eu estou dando para vocês de 1 hora, e na próxima aula a gente fala do Kant. Mas para a gente fazer um resumão, e espero que vocês não tenham
que vocês tenham ficado com dúvida, eu espero que tenham ficado, porque a maravilha de ser professor é que a gente pode ajudá-los, né, com as dúvidas que vocês têm. Mas para a gente fazer um resumão aqui, cara pálido, o que nós temos? No início da aula, nós tivemos, né, a análise daquela imagem que a gente viu. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Vamos ver aqui. Nós tivemos a análise daquela imagem, né, desenhada pelo Rembrandt, ou pintada pelo Rembrandt, que foi um grande pintor, né? E nessa imagem nós temos Abraão, que foi mandado, o pedido, recebeu um pedido de Deus para matar o seu filho, e nós tivemos um anjo que de última hora, quando ele ia matar o seu filho, impediu que ele o fizesse. Então nós fizemos algumas reflexões sobre essa imagem, se seria correto a gente matar o nosso filho nesse caso aqui, se você deixaria de fazer isso, se você deixaria de ter essa atitude, né, essa ação de matar o seu filho, de repente temendo que Deus fizesse algo com você. Lembrando que aqui é uma imagem, ela tem uma relação bíblica, mas a gente não procura essa abordagem nas aulas de filosofia, né? Depois a gente viu, por fim, depois, né, dessa abordagem, a gente viu a diferença entre ética e moral. Moral está ligado ao nosso comportamento em sociedade, aquilo que a gente acredita que deve ser feito no nosso grupo de amigos, nos grupos que a gente tem, com o nosso pai, com a nossa mãe. Então é uma coisa que está ligada à comunidade. Depois nós vimos que ética é uma coisa que está ligada com a reflexão moral. Ou seja, toda vez que eu paro para pensar sobre o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo no meu trabalho é certo, de repente eu estou lá no meu trampo, e aí surge a oportunidade de eu poder roubar, de repente, suponhamos uma coisa bem básica, um maço de A4. A4, como todo mundo sabe, nessas folhas que a gente usa para imprimir. E surge a oportunidade de eu poder roubar esse maço de A4 sem que o meu chefe ou meu amigo saiba disso. E aí, antes de roubar esse maço de A4, eu paro para pensar. Pô, mas será que vai ser legal eu roubar esse maço de A4? Mesmo que não tenha ninguém olhando aqui para mim. Mesmo que não tenha ninguém, não tem ninguém flagrando aqui o que eu estou fazendo. Então, será que é legal fazer isso? Então é uma coisa para a gente pensar. Então a ética, ela tenta fundamentar o que nós estamos fazendo. Lembra que ética, ela seria, por assim dizer, o tijolinho que sustenta você no chão. Ou seja, o que eu utilizo para justificar as minhas atitudes. Beleza? A gente falou da diferença entre moral e direito. Moral está ligado com os valores culturais que nós temos na nossa vida, né? Aquilo que a gente faz em liberdade. Lembra? E direito é aquilo que a gente faz porque a gente é obrigado, né? A lei obriga você a não poder fumar em ambientes públicos fechados. Por quê? É uma lei que foi criada. Não é você que é o malucão que adora fumar que vai lá fumar naquele lugar. Ou seja, existe uma lei que proíbe você de fazer isso. Falamos da diferença entre moral e liberdade. Nós temos o que nós chamamos de consciência moral, né? O fato de que a gente raciocina sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente vai fazer, o que a gente fez. Isso seria consciência moral, de pensar sobre se o que a gente fez é certo e errado. Isso é a nossa consciência moral. Depois nós falamos sobre a ética na Grécia, né? Falamos sobre como os gregos pensavam a sociedade, de como era importante viver em sociedade. Falamos sobre Platão, né, o cara que diferenciava a ideia do corpo e da alma, e ele acreditava que a gente tinha que melhorar a nossa alma pensando sobre a ideia do bem. Né? Para a gente alcançar a ideia do bem, a gente tinha que depurar a nossa alma. Como a nossa alma estava presa dentro do nosso corpo, a gente tentava, através do pensamento, se melhorar enquanto ser humano. A gente falou dos estoicistas, né, ou do estoicismo, que está aqui para vocês, que é a ideia de aceitar o destino, né, o amor ao nosso destino. Ou seja, o universo mandou algo para mim e eu agradeço isso. Isso seria o amor fati, né, aceitar o destino tal como ele é entregue para mim. Depois a gente viu o epicurismo, aqui só um resumão, e o epicurismo é aquela ideia que eu falei para vocês. Nós, seres humanos, deixa eu deixar sublinhado aqui para vocês rapidão, nós, seres humanos, buscamos o prazer e nos afastamos da dor, beleza? E finalizamos com a ética do equilíbrio, ou a ética do meio termo, que é a ética aristotélica, beleza? Então, cara pálida, por hoje, para não ficar uma coisa muito grande, muito extensa para vocês, era isso. Eu espero com essa aula estar ajudando vocês para a gente sair um pouco daquela coisa mais maçante, né? De estar em sala de aula, de repente não estar em sala de aula, né? Perdão. Nós estarmos toda semana fazendo aqueles trabalhos escritos que eu pedi para vocês. E espero que essa aula também ajude vocês a entender, né, o que está rolando
do que nós falamos até aqui, porque eu passei para vocês uma série de trabalhos aí para vocês fazerem, então espero que isso esteja ajudando vocês, beleza? Então pela aula de hoje era isso, agradeço e até mais.